Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Compartilhem, divulguem o canal, deem seu like ou seu dislike quando terminarem de assistirem ao vídeo. Comentem, assistam os vídeos em sua inteireza e vamos ao texto. Sabemos que o Deus hebreu, em diversas passagens, fixou como regra que os hebreus não deveriam comer porcos, comer carne de porco, né? E de alguns outros animais que ele entendia serem impuros, considerados imundos. Então, os hebreus não poderiam fazer uso da carne de determinados animais. O mais conhecido, né, por nós é o porco. Então, esses animais, os hebreus não podiam fazer uso, nem podiam oferecer como sacrifício ao seu Deus e nem fazer uso é, como alimento dele. A religião até hoje que proíbe, né, que seus membros, como carne de porco, alegam eles que o Deus hebreu estavam, quando proibiu o consumo desses animais, estava prevendo, ou estava vendo, ou buscava o benefício na saúde das pessoas, no caso dos hebreus, porque esses animais teriam, no caso, doenças, né? Mas vou mostrar para vocês que tudo isso é mentira. Digo, no caso, essa crença dos hebreus de não querer comer carne de porco. Não foi Deus nenhum que passou para eles essa história, tá entendendo? É tudo lenda. Por que será que os hebreus não comiam porcos? Faça. Segundo a lenda bíblica, o Deus hebreu teria separado em dois grupos os animais, impuros e impuros. Os hebreus não poderiam comer e nem oferecer ao seu Deus os animais classificados como impuros. O porco, por exemplo, até hoje, não é comido por adventistas de judeus. Esses são os mais conhecidos, né? Que não comem carne de porco, né? Os muçulmanos também não comem, né? Carne de porco. Os adventistas argumentam que Yahvé, ao proibir o comer desses animais, sobretudo o porco, estava visando o bem-estar físico dos hebreus, vez que os porcos e outros animais, né, que são proibidos, seriam animais nojentos que poderiam transmitir diversas doenças. A ignorância de um cristão, quando chega a esse nível, assusta. Só sendo cristão para imaginar que um Deus que achava que a lua tinha luz própria poderia passar orientações voltadas à higiene. Só sendo cristão para imaginar que um Deus que mandava assassinar crianças ao fio de espadas poderia se preocupar com o bem-estar de alguém. Veja a proibição dada pelo Deus grotesco do Velho Testamento. Também o porco, também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina. Este vos será imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres. Estes vos serão imundos. Veja que o texto em nenhum momento fala de questões higiênicas, né? Não diz. Mas eles inventam essa história de que o Deus hebreu ali estava, na verdade, estava querendo proteger os hebreus de comer esses animais, porque esses animais poderiam transmitir alguma doença para eles. Tudo mentira. O texto não diz isso e nem dá a entender isso. Essa explicação é inventada por ele. Ele não extrai nada, nenhum elemento que confirme isso no texto. Os pobres cristãos, quando leem essas passagens, essas bobagens, desculpem, imaginam que de fato o Deus hebreu, ou mesmo os hebreus,
eram os únicos que não comiam carne de porco e outros animais, né? Quando você lê o texto, você pensa que os hebreus eram os únicos que não comiam esses animais, porque diz a lenda que essas proibições foi dada somente aos hebreus. Então, quem as conheciam, essas proibições, era somente os hebreus. E os hebreus não saíram propagando, ah, meu Deus mandou falar para vocês não comerem carne de porco. Meu Deus disse que não é para vocês comerem carne de águia, de urubu e coisas do tipo. Não, os hebreus, segundo a lenda, não fizeram isso. A lei foi passada para eles e ficaram com eles, certo? E ficou, aliás, e ficou com eles a lei. Assim como quando você lê a questão, que eu tenho até um vídeo, né, falando, questão da circuncisão. Quando você lê a passagem lá de Abraão, né, que começa com Abraão, aí você lê aquela a passagem dentro do Velho Testamento, sobretudo as referências a Abraão, você olha assim, imagina que a circuncisão era algo próprio e exclusivo dos hebreus, mas isso é mentira. Como já falei nesse vídeo, eu mostro que isso é uma mentira. Os hebreus simplesmente é, copiaram esse costume de outros povos, mostrando que não foi Deus nenhum que passou para eles. Não foi Deus nenhum que falou para Abraão para ele adotar esse costume de circuncidar as crianças a partir do oitavo dia de vida delas. Mentira. Os hebreus, em tudo, eles reproduziam os costumes de outros povos. Como já disse em outros vídeos, os hebreus não criaram nada. Eles apenas reproduziram em seus escritos comportamentos e regras que já eram observáveis por todos aqueles povos do Oriente. A circuncisão, por exemplo, que é tão alardeada pelos hebreus em seus textos como como um sinal, uma marca especial entre eles e esse Deus, como uma marca exclusiva, né, de seu povo, já era conhecida e praticada por diversos povos. Eu deixei isso bem claro em um vídeo, A Marca da Mentira, a circuncisão hebreia. Da mesma forma, a impureza dos porcos, ou do porco, já era vista e entendida por outros povos, pessoal. Bem mais antigos e bem mais antigos e bem mais primitivos que os hebreus. Digo primitivo porque os hebreus teriam a orientação divina, tá entendendo? Não que esses povos seriam um nível de primitividade maior que o dos hebreus, certo? Mas eu digo primitivo aqui nesse contexto, porque os hebreus teriam orientação divina de Yahvé. Então eles eram, ou deveriam ser um povo privilegiado, já que os outros povos não tinham essa orientação. Mas mesmo assim, pessoal, os pobres hebreus só teriam descoberto e determinado a proibição de se comer carne de porco de forma legal só depois dos anos de 1300 a.C., nos episódios fictícios registrados no Levítico. Porque a lei, né, segundo a narrativa bíblica, é, a cronologia bíblica mentirosa, né, diz que a lei foi dada em torno de 1300 ali com Moisés, tá entendendo? Ou seja, os hebreus só tomaram conhecimento dessa questão de animais impuros ou puros, carne de porco, carne de urubu, carne de águia e outros animais impuros só depois dos anos de 1300 a.C. Tá entendendo? Só que há registros de povos anteriores já proibindo o uso de carne de porco, pessoal. Tá entendendo? E essas proibições eram sempre decorrentes da vontade de um Deus. Eles passavam, né? Nas lendas passavam com esse intuito, né? Mas as proibições eram inventadas por eles mesmos, por um ou outro sacerdote, e que atribuía essas proibições a uma divindade. Deus algum disse nada para os hebreus, pessoal. Deus algum ordenou regra alguma para os hebreus. Eles apenas reproduziam os costumes que todos em sua volta seguiam. E volto a lembrar-lhes que,
podemos ver o quanto os hebreus se assemelhavam a seus vizinhos quando analisamos a visão dos moabitas a partir das informações trazidas pela Estela de Moabe. E hoje vou provar para vocês que a proibição do comer do porco também era uma prática há muito tempo conhecida por culturas muito mais antigas que a hebreia. Isso nós podemos ver lá no conto de Horus e o Porco. Vejam, o conto de Horus e o Porco é de cerca de 1900 a.C., ou seja, bem antes que a história dos hebreus, que diz que eles receberam a tal lei em 1300, né? Antes de Cristo. Essa história de Horus e o Porco é datada lá por cerca de 1900 a.C., pode ser bem mais antiga. Veja a historinha lá, que rolava entre os egípcios. Por que os egípcios não comiam carne de porco? Ó Batite da noite, vocês moradores dos pântanos, vocês de Mendes, vocês de Butão, isso aí são cidades egípcias, certo? Vocês da sombra de Ré, ou Ra, o deus Sol, que não conhecem os elogios, vocês que faziam cerveja rolhada, vocês sabem por que Rekhut, Baixo Egito, foi dado a Horus? Foi Ré quem o deu em recompensa pelo ferimento no olho. Era Ré. Ele disse a Horus: Reze, deixe-me ver seu olho. Já que isso aconteceu com ele, ferido na luta com Sete. Então Ré, ou Ra, viu. Ré disse: Ore, olhe para aquele ferimento em seu olho, enquanto sua mão cobre o olho bom que está ali. Então Horus olhou para aquele ferimento. Ele assumiu a forma de um porco preto. Em seguida, Horus gritou por causa do estado de seu olho, que estava tempestuoso, inflamado. Horus disse: Veja, foi Sete. Ele assumiu forma contra ele como um porco preto. Então ele deu um golpe no olho. Então Ré disse: O porco é uma abominação para Horus. Oxalá ele se recuperasse. Disseram os deuses. Foi assim que o porco se tornou uma abominação para os deuses, assim como para os homens. Foi assim que o porco se tornou uma abominação para os deuses, assim como para os homens, por causa de Horus. A fonte, vocês podem encontrar esse texto, pessoal, é, é isso aqui. The Book, The Egyptian Coffin Texts, certo? Está aí a prova. Os hebreus não inventaram nada, não inovaram em nada. Não tinha nada de questões higiênicas que foram ali detectadas por Deus algum. Nada. Seu Deus não lhes deu lei alguma. Seu Deus não criou leis que só eles tinham e conheciam. Essas leis só são vistas como sendo exclusividade dos hebreus, porque são eles que nos contam essas lendas de acordo com a sua perspectiva. E estão em seus registros. Digo registros, né, na, no Velho Testamento. Quando só analisamos sua cultura, não conseguimos ver esses detalhes. Entretanto, quando fazemos um estudo comparado entre o que é dito por outros povos que vieram antes dos hebreus ou mesmo os que estavam em sua volta e compartilhavam os mesmos costumes, vemos o quanto de farsa há nesse livro e no Deus que é encontrado em seu interior. Vejo que nessa lenda egípcia também é o deus Horus que cria a proibição de se comer e de se oferecer porcos em sacrifícios e em alimentação, é óbvio. A lenda bíblica, do mesmo modo, a egípcia, que acabamos de ver, afirma, né? Afirma que foi um deus, no caso a bíblica, né? Desculpe. Afirma que foi um deus de nome Yahvé
que deu esse comando proibitivo de se comer carne de porco aos hebreus. Estão entendendo? Quero chegar? Ou seja, é uma praxe dos povos criarem suas lendas, preconceitos, restrições alimentares e dizerem que foi algum deus que ordenou. A exemplo dos egípcios, vocês viram lá como é que surgiu a proibição entre os egípcios de se proibir o consumo de carne de porco? Por causa do deus Horus. E se, como no vídeo que eu falei, da questão lá da circuncisão, porque a circuncisão também é conhecida pelos egípcios, muito antes que os hebreus. E se levarmos em conta, ou pelo menos imaginarmos que os hebreus realmente tiveram contato com a cultura egípcia, então poderemos deduzir, nesse caso, que os hebreus introduziram a proibição de comer carne de porco a partir do contato com a cultura egípcia, que também repudiava ou considerava o consumo de carne de porco uma abominação. Vejam que a circuncisão era praticada pelos egípcios, muito antes que os hebreus. Surgiram os hebreus um pouco que vem depois. Mas eles aparecem no seu texto dizendo que eles criaram a circuncisão porque Javé mandou. E isso é uma mentira. Eles simplesmente replicaram uma crença que outros povos, como o egípcio, já praticavam. Agora nós temos a outra prova dessa questão da proibição de comer carne de porco. Os egípcios já tinham em seu meio essa proibição. Estão entendendo? O que tudo nos dá a entender que se de fato os hebreus tiveram contato com os egípcios, eles absorveram muitas das crenças, muitas das leis vigentes entre os egípcios, como a circuncisão, a proibição de comer certos animais, em destaque aqui a carne de porco, estão entendendo? E levaram para suas histórias mentirosas como sendo dadas pelo seu Deus. Assim como os egípcios criaram essa lenda dizendo que foi o deus Horus, os deuses egípcios, que proibiram o consumo de carne de porco. O porco passou a ser visto como um animal impuro e abominável. Estão entendendo? É bem provável que os egípcios também copiaram de outros povos que vieram antes deles. Estão entendendo? Os hebreus não eram em nada diferente, pessoal. Diferentes dos outros povos. Hoje se sabe claramente que a maioria das histórias dos hebreus é plágios. São plágios de histórias dos sumérios, né? Com uma outra modificação ou alteração, porque é natural que o povo que vem depois e copia uma outra história de povo anterior, ele vai mudar, não vai copiar igualzinho, né? E plagiador fuleiro é esse, que copia a história de outro em sua inteireza. Assim vai ser facilmente identificado. Bom, vejam ainda mais essa informação do artigo, pessoal. O porco ao longo da história. Evolução biológica e desenvolvimento gastronômico. Essa questão aqui, você pode ver no livro de... Aqui eu trouxe a fonte, outra fonte, certo? O porco ao longo da história. Evolução biológica e desenvolvimento gastronômico. Chivitarese. Eduarda Soares Chivitarese. Caiafa. Tiago Brandão. Tiago Caiafa, desculpe. Tiago Caiafa e Mariana de Alencar Souza. Veja esse fragmento do texto que eu peguei deles lá. Olha, os egípcios consideraram o porco um animal impuro. Quanto aos porqueiros, ainda que os egípcios de nascimento são os únicos dentre todos que não entram em nenhum santuário no Egito. Os porqueiros. Vou repetir, olha. Os egípcios consideram o porco um animal impuro.
Quanto aos porqueiros, aqueles que cuidam dos porcos, ainda que egípcios de nascimento, são os únicos dentre todos que não entram em nenhum santuário no Egito. Eles cuidavam de porcos, né? Ou seja, assim como os porcos eram imundos, podiam entrar em santuários. Santuários no Egito aos outros deuses, que não Selene e Dionísio. Os egípcios julgam lícito sacrificar o porco a eles na mesma época e no mesmo plenilúnio. Sacrificam porcos e comem sua carne. Diz Heródoto aqui, né? Heródoto, tal do historiador grego, certo? No entanto, mesmo os egípcios, considerando o porco impuro, proibirem seu consumo e segregarem os porqueiros, né? Não tinham muito contato com os porqueiros da época, como diz Heródoto, a civilização que vivia à margem do Nilo o respeitava como elemento de sacrifício. Podia ser usado como sacrifício, o porco. Semelhante à mentalidade dos egípcios, mas ainda mais radicais, os povos hebraicos, os hebreus, proibiam o consumo do porco severamente. Ou seja, ele está dizendo aqui que a ideia de impureza dada ao porco é anterior aos povos hebraicos, aos hebreus. Mas a impureza que os egípcios viam no porco ainda não era tão, tão ampla quanto a visão que os hebreus criaram do porco, certo? Os hebreus eram ainda mais radicais com relação à proibição do consumo do porco e da impureza do porco. Tá entendendo? Mas o que é que mais importante aqui para nós? É saber que não foi os hebreus que criaram essa ideia de impureza de porco. Foram povos anteriores a eles. Não foram. Logo, o que nós deduzimos, e é óbvio, né? Que Deus algum falou para os hebreus que ali era proibido, que porco era impuro. Não. Eles viram outros povos fazer essa distinção e levaram para a sua cultura essa de ver o porco como abominação, só que eles deram, vamos dizer assim, deram uma ênfase maior na proibição, porque como nós vimos aqui, os egípcios ainda podiam até oferecer o porco como sacrifício, né? Os hebreus nem isso faziam com os porcos. Não ofereciam o porco ao seu Deus, né? E nem o consumia de forma nenhuma. Tá entendendo? Mas isso não significa dizer que os hebreus criaram essa proibição e passaram para os outros povos e que só eles tinham nos seus escritos e que foi algum deus ou divindade hebreia que passou essa explicação para eles ou essa proibição para eles. Não. Portanto, é muito fácil constatarmos que Deus algum falou aos hebreus e determinou que eles evitassem comer carne de porco por algum motivo. Não, simplesmente esses hebreus, assim como outros povos antes deles, enxergavam no porco um animal impuro, porque esses animais comiam restos e viviam se emporcalhando em lamas fétidas. A Bíblia, já disse e volto a repetir, não é e nunca foi um manual divino. Ela não passa de uma literatura primitiva que retrata a cultura de um povo também primitivo, que em nada era diferente dos demais povos, pessoal. E essa questão também de falar, eu esqueci de colocar aqui, a questão de dizer que o porco fica se lambuzando lá na lama, só vive sujo, esse negócio todo. Já se sabe que ali o porco faz isso por instinto, porque tem uma questão biológica dele, que ele precisa fazer isso. Entendendo? Não é simplesmente uma questão vamos dizer, do porco ser imundo, gostar de sujeira, de gostar de estar sujo. Não. Envolve uma questão biológica para o organismo dele, pessoal. E está ali se melando. A lama, salvo engano, quando eu li, diz que ela regula a temperatura do corpo do porco.
entendendo? Então não é simplesmente o porco por ser nojento, ceboso que faz isso. Não, é uma questão biológica. É necessário para a sua existência ele fazer isso. O que o que afasta essa questão que eu trago também a mentirada dos crentes em dizer que o Deus hebreu estava preocupado dos hebreus contrair alguma doença porque o porco é ceboso, nojento. Não. Essa aparente nojeira ceboseira do porco é uma necessidade biológica. E o Deus hebreu não sabia disso, não, é? Estão entendendo, pessoal? Isso é tudo mentira, pessoal. Pessoa levar a sério esse livro ridículo e querer praticar as coisas que é dito nesse livro é ser um ignorante, um bobo e, e se sujeita a acreditar num monte de mentiras de pessoas que só tiram proveito dessas mentiradas que estão na Bíblia. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, como já disse, comentem e até a próxima.